Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Passando aí para a gente poder fazer mais uma reflexão da Palavra de Deus. Amém? Só lembrando, dá aquele like, se inscreva no canal, se puder compartilhe com mais alguém. Infelizmente, a maioria das pessoas assiste o vídeo, não dá nem um like, nem compartilha. E é uma forma tão simples da gente poder estar abençoando. É tão bacana, quando a gente recebe um depoimento de pessoas falando o quanto tem sido abençoado. Por mais que seja uma palavra simples, por mais que seja algo não é profissional, é bem simples, mas é muito bacana quando alguém dá um retorno e a gente vê que vale a pena. Então, se você puder, compartilhe aí, dá um like, se inscreva, você vai estar contribuindo, amém? Mateus 11, 28, uma passagem bastante conhecida, fala assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É muito, muito bacana. Às vezes assim, eu vejo os colegas usando essa passagem para pregar o evangelho. Mas quantos cristãos estão precisando disso aqui? Estão precisando de descanso. Que fala assim: encontrareis descansos para as vossas almas. Então, quantos de nós, às vezes, estamos precisando exatamente disso? Então, ele fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Você conhece algum cristão que está cansado? O que mais tem? Vamos entender isso aqui, o que ele quer dizer. E para quem ele está dizendo, qual é o contexto. Ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só, ele está falando de um processo. Ele está falando de um processo, que é, o primeiro passo é tomai sobre vós. Segundo, aprendei de mim, que sou manso. Terceiro, encontrareis descanso. Só para a gente entender, porque senão fica estranho. Ele está falando aqui que tem descanso para nossas almas. Aí você vai olhar, não tem muita gente em paz e com descanso, de fato. Então ele está falando de um processo. Primeiro passo, tomar sobre vós o meu jugo. O que eu entendo que ele quer dizer com esse tomar? É confiar nele. Tomar o meu jugo. É tipo assim, confie nele. Ele quer dar o jugo dele, quer pegar o seu, quer pegar o meu. Então assim, aí tem um processo de confiança. É aprender a confiar. Isso não é tão simples, mas é necessário. É aprender a confiar nele, em Deus. Esse é o primeiro passo. Aprender a confiar nele. Segundo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Olha só, é muito importante ler. É muito importante. Tem um Apocalipse, capítulo 1, verso 3, fala assim: bem-aventurados que leem o livro desta lei. Bem-aventurado. Então tem uma bênção ali, específica para quem lê. É muito importante ler. Mas a verdade é que não é só ler, é muito mais do que ler. Porque se fosse só ler, o que tem de gente que lê Bíblia, não é só ler. Ele está falando assim: aprendei de mim. Eu vejo aqui que é um processo de você andar com ele, é de você andar nele, é de você estar nele. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Não tem como aprender com ele se você não estar nele. Então ele está falando de uma espiritualidade, de você trabalhar a sua espiritualidade. Isso é muito mais do que frequentar a igreja, do que carregar a Bíblia. É trabalhar a sua espiritualidade. Então ele fala assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E para aprender, como eu falei, para aprender dele, para aprender com ele, você vai ter que estar com ele, você vai ter que trabalhar a sua espiritualidade. E aí ele fala assim: encontrareis descanso para as vossas almas.
Aí sim, você vai ter descanso. E é interessante porque você, trabalhando a sua espiritualidade, você tem paz até porque você coloca o seu mundo interior em ordem. Você coloca. Você trabalha a sua identidade. É um negócio assim incrível, maravilhoso. Você trabalha a sua identidade. À medida em que você conhece a si mesmo, você conhece um pouquinho mais de Deus. À medida em que você conhece um pouquinho mais de Deus, você conhece a si mesmo. À medida que você tem revelação de quem é Deus e de quem é você, você se torna um ser humano melhor. Não tem como, isso é no seu trabalho, isso aí é como pai, como marido, como esposa, como à medida em que você conhece ele, você se conhece, você vai se tornando um ser humano melhor. E aí você vai chegar nesse lugar onde você tem paz na sua alma. Ele fala assim: encontrareis descansos para as vossas almas. Aí você vai devagarzinho, você vai acessando esse lugar de paz. Encontrareis. Por quê? Porque já existe esse lugar de paz. Esse lugar está dentro da gente. Eu creio que está no nosso espírito. A gente só precisa aprender a acessar. Eu gosto muito de trabalhar uma oração onde a gente fala menos, né? Porque a gente aprendeu a orar, onde a gente fala pra caramba e a gente não aprende a ouvir o que Deus tem a ministrar no nosso coração. Então eu gosto de trabalhar uma oração onde você aquieta a sua alma. Tem um versículo, tem um verso lá em Salmo 46, eu acho que é o 11, fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha só, esse aquietar é aquietar a nossa alma, porque ele quer ministrar o nosso espírito. E aí para você captar, para você entender, você vai ter que aquietar a sua alma. E nessa oração onde ela tem a sua importância, tá? Não estou falando que não tem, ela tem a sua importância. Mas se você não aprender a se conectar com Deus da maneira correta, e muitas vezes você vai ter que falar menos, você não vai chegar nesse lugar de paz, você não vai acessar esse lugar de paz. Então a gente percebe que isso é um processo. E ele termina falando assim: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente corre o risco de passar a vida dentro de uma igreja ou ter uma vida religiosa intensa, mas não ter paz, mas não ter descanso, mas não ter tranquilidade. Então fica a dica aí. Como está a sua vida? Você tem paz? O jugo é suave? A religião, ela não pode. Ela sempre vai botar um jugo pesado sobre o ser humano. Amém? Um abração a todos. Tamo junto. Até depois do fim.